Hoje é uma noite muito especial para nós. Nós vamos começar uma nova série de mensagens, novas conversas. E o tema que a gente vai começar da nossa série de mensagens é a igreja imperfeita, o desafio de sermos o que ainda não somos. Olha lá, uma igreja imperfeita, os desafios de sermos quem ainda não somos. Eu quero te lembrar que eu tenho desafiado você a anotar, viu? Eu percebi que no final do ano aí vocês deram uma relaxada. Então 2020, ano novo, novas metas. Então eu queria desafiar você a voltar a anotar, para que durante a semana você possa revisitar o que a gente conversou. Talvez você pode abrir um bloco de notas no seu celular aí. Se você não quiser anotar também, fica à vontade, viu? É só uma sugestão que eu acho que a gente aprende melhor e depois a gente pode voltar naquilo que a gente aprendeu. Viver, irmãos, essa experiência de igreja é uma coisa muito interessante, muito rica. Se a gente começar a olhar para a igreja, só do ponto de vista negativo, a gente acha um monte de defeito, sim ou não? Tem muito defeito na igreja, né? Não adianta a gente criar uma super expectativa, porque a igreja é composta de pessoas. Sabe qual é o problema da igreja? Quem chuta e acerta? Sou eu e é você. O problema somos nós. A igreja é composta de pessoas. E a gente vive, irmãos, nessa coisa muito legal, que é que nós somos uma igreja imperfeita. Por que nós somos uma igreja imperfeita? Porque nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, Deus olha para a sua igreja e consegue ver na sua igreja uma igreja perfeita. Isso é muito interessante quando você lê, por exemplo, as cartas de Paulo. As igrejas tinham problemas seríssimos. Quem aqui já leu 1 e 2 Coríntios? Você lembra o que tinha lá na igreja de Corinto? Tinha tudo que você imaginar. Problemas seríssimos. Mas era uma igreja de Jesus. Dá para entender um negócio desse? Por quê? Porque a igreja vive nesse dilema de que nós ainda não somos perfeitos. Mas nós também não nos entregamos à nossa condição de pecadores. Nós estamos numa luta constante de cada dia sermos melhores, sermos santos. Então, por isso que o tema dessa mensagem é esse, né? Uma igreja imperfeita. A gente está nesse dilema. Nós somos imperfeitos por causa do pecado que habita em nós, mas Deus olha para a sua igreja como uma igreja perfeita, e nós precisamos pensar quais são esses desafios de sermos quem ainda não somos. Quais são os desafios que nós temos como IBCP para o ano de 2020, considerando aquilo que Deus espera da sua igreja e considerando que eu e você somos imperfeitos. Como é que a gente vai fazer para chegar lá e quais são os passos que a gente vai dar? Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Hoje nossa primeira conversa é onde tudo começa. Esse é o tema do nosso primeiro encontro, onde tudo começa. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 7, os versículos de 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoa nessa noite. Que o Espírito do Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente. E que o Senhor nos encontre nessa noite rendidos, desarmados, para receber a Tua palavra e para aprender do Senhor tudo aquilo que a gente precisa. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, o versículo 37 nos fala que Jesus, no último e mais importante dia da festa. Que festa é esta? É a festa dos tabernáculos. Quem nunca ouviu falar da festa dos tabernáculos? Faz assim: pastor, nunca ouviu falar dessa festa dos tabernáculos. Todo mundo conhece, ou coisa boa. Quem já ouviu falar, mas não sabe o que é? Eu já ouvi, pastor, mas se você me perguntar o que acontece nessa festa, eu não sei. Faz assim. O resto todo mundo sabe?
Posso perguntar? Não, né? Esse capítulo, irmãos, é interessante, porque fala da visita de Jesus à festa que é chamada de Festa dos Tabernáculos, que era a festa mais alegre e mais festiva dos judeus. Era uma festa que, na verdade, fechava o ciclo de festividades dos judeus. Os irmãos sabem que eles tinham várias festas durante o ano, e essa, então, era o fechamento desse ciclo de festividades. E a festa dos tabernáculos, ele tinha pelo menos 3 sentidos. Primeiro era o sentido histórico. Se você quiser ler na sua casa, Levítico 23, 40 a 43. Levítico, capítulo 23, versículos 40 a 43. Por que ela tinha um sentido histórico? Porque destacava o fato que durante 7 dias, as pessoas abandonavam as suas casas para viver em cabanas. Sabia disso? Todo ano, o povo de Israel, eles tinham que sair das suas casas e passar 7 dias morando em cabanas. Por quê? Porque isso era algo que os lembrava dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Porque enquanto eles peregrinavam no deserto, você sabe disso, eles não tinham condições de construir uma casa, não dava tempo. Eles estavam peregrinando. Então, nesse período, eles precisavam construir tendas. E nessa festa dos tabernáculos, as pessoas saíam das suas casas para ir até Jerusalém e iam montando tendas para que elas se lembrassem que um dia Deus as tirou de um tempo de cativeiro e de escravidão. Então tinha um sentido histórico. Ela tinha também um sentido agrícola, porque revelava o festival de agradecimento pelas colheitas. A festa dos tabernáculos também era uma forma das pessoas dizerem obrigado, Senhor, por tudo que colhemos durante esse ano. O que era a principal forma do pessoal sobreviver. Mas ela também tinha um sentido profético, no sentido de que eles celebravam a expectativa de que um dia viria o Messias. Então ela tinha esses 3 sentidos. E durante essa festa, acontecia uma coisa muito interessante. O povo fazia uma procissão do tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé? Então eles iam lá no tanque de Siloé, pegavam lá um jarro com água, e eles faziam uma espécie de procissão até o templo, para se lembrar também de todo o sustento, né, que Deus havia tido com o povo naquele tempo. Era uma cerimônia muito marcante. Os sacerdotes, durante os 7 dias, faziam essa procissão do tanque de Siloé até o templo, carregando um jarro com água, sobre o som de trombetas, de alegria do povo, e derramando essa água sobre o altar. E nessa jornada era reavivada com uma profecia messiânica. Está lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3, que diz: vós com alegria tirareis água das fontes de salvação. Então era uma imagem que aquele povo fazia, para que eles se lembrassem de que um dia a água da salvação viria para eles. E aí é interessante que no último dia, e mais importante, Jesus se levanta e diz que ele é o quê? A água da vida. Faz sentido porque que Jesus falou isso? É por isso. Ele viu o pessoal na festa, todo dia ia lá, tirava água, levava até o templo, derramava sobre o altar. No último dia, no dia mais especial, Jesus disse: pessoal, não precisa mais de fazer isso. Porque agora, se alguém tem sede, faz o quê? Vem a mim e beba. É interessante, irmãos, notar que nesse capítulo, se você ler o capítulo 7 na sua casa de João, você vai perceber que as pessoas estavam o tempo todo questionando sobre quem era Jesus. Um dizia: eu acho que ele é o Cristo. Outro dizia: eu acho que não é não. As pessoas estavam questionando, elas estavam verbalizando uma sede que elas tinham em seu coração. Porque você sabe que perguntas sobre Deus revelam a angústia de nosso coração em saber quem Deus é. Você sabia disso? Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que Deus plantou no nosso coração a semente da eternidade.
todo ser humano tem dentro de si o desejo de conhecer algo que lhe é transcendente. Aí você diz assim, pastor, até o ateu. Porque qual é o sentido de você tentar provar a existência de um Deus que não existe? Se ele não existe, bola para frente. Por que há tanta inquietação? Por que há tanto interesse em provar aos outros que esse Deus não existe? É porque no interior do coração do homem existe esse interesse por algo que está além desse mundo. Aliás, ateísmo não existe. Sabia disso? Ateísmo não existe. Todo mundo tem um Deus. Eu acredito que existe um ateísmo, eu não acredito no seu Deus que é cristão. Mas todo mundo tem um Deus. Todo mundo olha para alguma coisa ou para alguém e lhe atribui todo o sentido da sua vida. Ninguém é ateu de tudo, ainda que ele mesmo seja o seu próprio Deus. Porque isso acontece, porque no coração do homem existe fome e sede de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz que ele fez tudo apropriado a seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pelo que, irmãos? Pela eternidade. O próprio Deus colocou em mim e em você anseio pela eternidade. O nosso coração tem fome e sede da presença de Deus. O nosso coração não encontra descanso enquanto nós não vamos a esse Jesus que é a água da vida. O que Jesus ofereceu àqueles que o ouviam era a salvação. É isso que ele quis dizer com: se você tem sede, venha a mim e beba. Pare com essa religiosidade vazia e creiam que eu é que posso saciar a sede das suas almas. E talvez você me pergunte assim, pastor, o que isso tem a ver com a série da Igreja Imperfeita? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a gente que está na igreja há muito tempo, a gente se acostuma com o sagrado, com o divino, com o culto, com tudo que a gente faz. E com o tempo a gente esquece que a gente precisa todo dia beber da água da vida, que é Jesus de Nazaré. A gente se acostuma com tudo aquilo que a gente faz. E enquanto eu estava pensando e orando, dizendo, Senhor, quais são os caminhos que nós como igreja, como IBCP, nós vamos trilhar em 2020? Veio ao meu coração essa expressão: tudo começa com Deus. Não interessa o tamanho dos nossos sonhos, não interessa aonde Deus vai nos levar, nada faz sentido se Deus não for o centro de tudo que nós fazemos. Você acredita nisso? Não faz sentido construção, não faz sentido ministérios, não faz sentido pastor, não faz sentido nada, porque tudo começa em Deus. Ele vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então eu não posso começar uma série de mensagens sobre quais são os caminhos que a gente vai trilhar em 2020 como igreja, sem te lembrar que sem Deus a gente não vai em lugar nenhum. Sem se lembrar que se a gente não for a esta fonte que é Jesus de Nazaré todo dia, a gente não sai do lugar. Ou talvez a gente até saia, mas sai do jeito errado. Porque você sabe disso, né? Tamanho de membro de igreja não significa que a igreja está saudável. Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. A gente costuma dizer, a igreja fulana de tal está boa. Por quê? Porque está bombando. Não está cabendo de gente. Mas isso não é sinal de que uma igreja vai bem. Ou não é o único sinal, na verdade. Pode ser sim um sinal. Mas a gente precisa se lembrar que tudo começa com o nosso Senhor. O Evangelho, irmãos, é o convite de Deus, ou de Jesus aos homens, para que eles se voltem a Deus por meio de seu sacrifício. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre 4 características desse convite de Jesus. Como é que acontece esse convite de Jesus para a gente ir até Ele e beber dessa água da vida? Como é que é? Quais são as características desse convite para a salvação? E é isso que eu quero falar
um pouquinho nessa noite. Primeiro, o convite de Jesus, ele é universal. Você pode ler comigo aqui? Vamos juntos? Se alguém tem sede. Foi bom não? Vamos de novo? Se alguém tem sede. Primeira característica desse convite de Jesus é que o convite de Jesus para a salvação, ele é universal. Olha lá, ele diz: se alguém tem sede. Irmãos, o evangelho é um convite de Deus ao homem, uma oferta de salvação e uma dádiva imerecida. Tenho falado muito isso aqui, a salvação é um movimento de Deus em direção ao homem. Não é um movimento do homem em direção a Deus, a glória é de Deus, é Ele que vem até nós. É Ele que na sua graça, na sua misericórdia, nos oferece a salvação. Aquele que é o único capaz de descedentar os corações, levanta a sua voz e oferece a maior de todas as dádivas, que é a água da vida. Impossível a gente não lembrar de João 4, com a mulher samaritana, quando Jesus disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Se você experimentar quem sou eu, se você experimentar a minha presença, você nunca mais terá fome e sede na sua alma. Nunca mais lhe faltará o sentido da existência. Nunca mais lhe faltará um propósito e uma missão. Esse é o convite de Jesus: vinde a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Esse é um convite tão importante, que o versículo 37 nos diz que no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e fez esse convite. Não era um convite qualquer, não era um convite para ser feito em qualquer momento, não, era no dia mais importante. E olha que interessante, é Jesus que oferece àquelas pessoas a água da vida. A pergunta que a gente faz para o texto é: quem pediu a Jesus a opinião dele? Ninguém pediu. Ele viu lá o pessoal fazendo lá aquela cerimônia, e ele diz: você tem sede? Vem a mim. É mais uma vez Deus dando um passo em direção à humanidade. Aceitar esse convite, irmãos, é reconhecer que as suas cisternas estão vazias. É o reconhecimento de alguém que se desiludiu com todas as fontes, onde buscou satisfação para a sua alma. Quantos de nós e todos nós vivíamos sem sentido, vazios? Mas quando nós fomos até a fonte que é Jesus, nós encontramos sentido para viver. Foi assim ou não foi? Muitos aqui buscaram na bebida, buscou nas noitadas, buscou nos homens, nas mulheres, não encontraram sentido para viver. Continuava com algo dentro do seu coração que não fazia sentido, mas quando encontra-se com Jesus, toda essa fome, toda essa sede é saciada. E esse convite não faz distinção de pessoas. Se alguém, qualquer um, que tiver sede, venha a mim e beba. Convite para o rico, convite para o pobre. Convite para o homem, para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o idoso. O evangelho não escolhe nenhum tipo de categoria, mas é a graça de Deus revelada a todos os homens. Quando ele foi à casa de Zaqueu, ele disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, há no coração do homem fome e sede de Deus, e o homem jamais vai satisfazer com as coisas do mundo ou essas coisas da terra. Foi Santo Agostinho que disse: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. A gente pode ler juntos isso? Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Mas a segunda característica desse convite de Jesus é que esse convite de Jesus é para um encontro pessoal. Ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha aonde? A mim e beba. Existe, irmãos, uma ideia
popular de que todo caminho leva a Deus. Já escutou isso? Quem já escutou assim? Você está conversando com alguém? Não, todo caminho leva a Deus. E nesse tempo que nós vivemos, chamado de pós-modernidade, muito mais. A máxima de nosso tempo é: não existe verdade absoluta. Todo mundo tem a sua razão. E aí é um grande problema, porque a ideia do Evangelho é que só um caminho leva a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Jesus vai dizer o seguinte: se alguém tem sede, vem aonde? A mim. Jesus se colocou, irmãos, como o único capaz de nos levar de volta para Deus. Ele diz: aquele que crer em mim. E mais, ele diz assim: como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem isso também, viu? Você não pode crer num Cristo genérico. Tem que ser o Cristo da Escritura. Ninguém é autorizado a criar um Cristo para si. A gente vai montando Jesus à la carte. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Mas Jesus se coloca como o único capaz de nos levar de volta para Deus. Olha lá, respondeu Jesus. O que ele respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não diz: eu sou um dos caminhos. Tem muitas outras verdades por aí que podem te levar de novo a Deus. Eu sou um deles. Não, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ah, irmãos, a igreja precisa se lembrar disso. Que nós estamos caindo nesse discurso de que todo caminho nos leva a Deus. E não, o único caminho, o único que pode nos salvar é Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém tem sede, venha a mim. E esse convite de Jesus é para um relacionamento. Venha a mim. Muita gente, irmãos, entende que servir a Deus ou aceitar o Evangelho, presta atenção nisso, é aceitar um código moral. É um código de eu posso e não posso. Eu achei interessante, eu estava vendo uns negócios de meme esses dias. Você assiste meme, né? Brasileiro que não assiste meme, você está perdendo. O brasileiro tem a capacidade de fazer meme com a iminência de uma terceira guerra mundial. O brasileiro é impressionante, é um povo feliz. E eu estava vendo um meme, aonde uma mulher ia ser entrevistada por um repórter, e essa situação realmente aconteceu, e ela diz: moço, peraí, moço, você vai me filmar daqui para cima, né? Porque eu sou da igreja X. E eu estou de calça. A mulher estava na porta da casa dela. Então você me filma daqui para cá, porque senão o pessoal da igreja vai ver que eu estou de calça. Muitas vezes, a gente acha que seguir Jesus é abraçar um código moral. Agora não pode mais rapar o sovaco. Tem um pessoal que acredita nisso. Você já pensou? Já pensou, Felipe? Vai dar um cheiro na área lá de noite, ela levanta o braço, tem condição. Você repreende em nome de Jesus, não tem o que fazer, não. Mas a gente acha que seguir a Jesus é abraçar um código moral. Agora veste assim, agora faz assim. É claro que o Evangelho vem para mudar a nossa moral, isso não tem discussão. Você agora não se veste de qualquer jeito mais, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas o problema é que a gente acha que é abraçar uma cartilha, e aí a gente gera uma religião estética. O coração está ruim, mas a roupa está legal. O coração está cheio de gente, está azedo, está com raiva, está com ódio, mas o sovaco está caprichado. E aí a gente não permite que Jesus Cristo mude o nosso coração. E quando Jesus nos faz um convite para a salvação, Ele nos convida para nos relacionarmos com Ele. Não é para a gente pegar um código moral e não permitir que Jesus se relacione com a gente. Não, Jesus, já está aqui o que eu faço e o que eu não faço. Fora disso aqui, o Senhor lá e eu aqui. Nós precisamos entender que Jesus nos chama para que a gente se relacione com Ele.
Jesus não diz assim, olha para o que eu ensino, mas ele disse naquele dia, vinde a mim, venham se relacionar comigo. Os judeus estavam festejando o ritual, a cerimônia, mas Jesus diz, entretanto, que é Ele e não a procissão festiva que sacia a sede da alma. Quem tem sede deve vir pessoalmente a Jesus Cristo, não basta vir à igreja, sem Jesus a religião é vã. Aceitar que somos sedentos e famintos é reconhecer que a salvação não depende de nossas obras, mas na obra consumada de Jesus, e que a fonte de água viva não está também numa instituição, mas se fundamenta numa pessoa, que é Jesus. Aceitar o Evangelho é aceitar se relacionar com Jesus Cristo. Eu queria te fazer uma pergunta muito séria agora. Qual foi a última vez que você passou um tempo de qualidade com Jesus? Pensa aí um pouquinho, mas sem lego-lego, sem conversa. Qual foi a última vez que você passou um tempo de qualidade com Jesus? Agora eu vou desligar o meu celular. Agora eu vou desligar a televisão. Agora eu vou pedir silêncio aqui em casa. Porque agora eu vou passar um tempo de qualidade com Jesus. Talvez você diga assim, pastor, é porque o senhor não tem menino pequeno ainda. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. A autoridade, ela vem do Senhor. Isso não me impede de ensinar. É porque eu não tenho filho que eu não posso ensinar como criar filhos. Eu posso não saber muita coisa na prática, é verdade. Mas os princípios da palavra de Deus, eles podem ser pregados. E talvez você diga assim, pastor, você não sabe o que é ter um filho pequeno. Mas o seu filho, você também precisa ensiná-lo. Que você tem um tempo que você busca o Senhor. Qual foi a última vez que o seu filho te viu orando? Aí talvez você diga assim, pastor, mas isso é hipocrisia, eu não tenho que orar para o meu filho ver. Você pode orar sim para o seu filho ver. É importante que ele pegue você orando, que ele te veja de joelhos. É importante que você diga, filho, fique agora com o papai, porque a mamãe vai ali orar. Fica ali com a mamãe, porque o papai agora vai orar. Se o seu filho não te ver fazendo, ele não vai aprender. Eu tenho dito aos pais, no momento da generosidade, dá lá uma notinha para o seu filho, uma moedinha para o seu filho, ensina ele desde pequeno a visualizar, a ver. Mas eu queria te perguntar, qual foi a última vez que você passou um tempo de qualidade com Jesus? Quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, se relacione comigo. Quem tem sede, me busque. Uma outra característica desse convite de Jesus é que o convite de Jesus exige movimentos. Olha que interessante, se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Jesus não diz assim, se alguém tem sede, é isso aí. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ou seja, é necessário tomar uma decisão, é necessário deixarmos o comodismo e darmos um passo em direção a Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é cristão por tradição ou por família. Ninguém é naturalmente cristão. Filho de peixe? Peixinho é? Não. O Evangelho exige uma decisão pessoal de cada um. Por isso você tem que se preocupar se o seu filho já fez uma decisão por Jesus. Você, pai, já pregou o Evangelho para o seu filho? Tem orado com o seu filho? Ou com os seus filhos? Porque ninguém é naturalmente cristão. Eles precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Ser cristão, irmãos, é um acontecimento mais dramático e radical que pode acontecer na vida de uma pessoa. É necessário nascer de novo, não é algo passado por osmose, por tradição, por nada disso. Quando Jesus explicou isso a Nicodemos, ele disse em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se o que não? Nascer de novo. E nascer de novo, irmãos, dói. Mexe com a nossa natureza pecaminosa. O C.S. Lewis já disse que se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Não adianta a gente nascer
num país chamado cristão, numa família cristã, ou mesmo ter alguns hábitos de cristão. Ser cristão é ir até Jesus e receber uma nova vida, um novo coração, e a partir disso mudar. O Serginho falou aqui na semana passada, o nosso maior desafio é fazer a gente morrer todo dia. É verdade. Essa semana eu passei por uma experiência interessante lá em casa, e eu lembrei dessa fala do Serginho. Eu acordei de manhã e eu mandei um negócio para a Ilana no WhatsApp, e aí ela veio falar comigo, e eu falei mais alto com ela. Já teve um negócio assim com sua mulher, com seu marido? Vocês estão conversando, do nada alguém fala um pouquinho mais alto. Não é gritaria de bater, não é baixaria, não. Você eleva o seu tom de voz. E ela falou, calma. Calma. Essa mulher minha sabe, viu, irmãos? Calma. Aí eu já entendi o recado. E aí eu fui no meu dia e trabalhei o meu dia todo, aquele dia corrido, e eu passei o dia inteiro com aquilo no meu coração. Eu falei, chegar lá em casa eu vou ter que pedir perdão para ela. E vocês acham que eu queria? Queria nada. Nada. Quando você vai pedir perdão para alguém, você está assim, doido para pedir perdão? Muito difícil, né? Geralmente fica um de lá e um de cá. Eu não vou pedir, o outro também eu não vou pedir. Foi ele que fez, foi ela que fez. Mas eu fiquei com aquilo o dia inteiro no meu coração e eu disse, eu vou ter que pedir ela perdão, porque o Ismael hoje renasceu. E de manhã, pouco depois de eu ter acordado, e aí eu cheguei lá em casa e disse para ela, meu amor, eu preciso te pedir perdão. Porque o jeito que eu falei com você hoje não foi legal. E ela disse, tudo bem, meu amor, me perdoa também. Deu bom, foi bom. E aí, o que eu estou querendo falar com isso? É que o velho homem tem que morrer todo dia. Todo dia. Não sei o que vocês estão rindo assim. O deu bom é que nós reconciliamos. Ué. E aí, eu quero fazer uma outra aplicação para você, no sentido de que o Evangelho exige movimentos. O quanto você está mudando como ser humano? De vez em quando você tem que chegar para sua mulher, meu amigo, e dizer, meu amor, me perdoa. Eu errei. Chegar para o seu marido e dizer, meu amor, eu errei. Comprei esse negócio aqui, nós não conversamos antes, está errado. As mulheres vão até encolhendo, né? Aprender a dizer, eu errei. Atenção, pais. Aprender a dizer, eu errei para os seus filhos. Tem um negócio que deixa a gente, filho, nervoso, é que o pai faz um negócio errado, ele não reconhece que está errado. Ah, pastor, mas se eu falar com meu filho que eu estou errado, ele vai achar que eu sou fraco. Muito pelo contrário, ele vai achar que você é forte. E você está dizendo para ele que você é um pecador, que de vez em quando você faz o que você não deveria fazer e você fala o que você não deveria falar. E que você precisa de salvação todo dia. Filhos, aprender a pedir perdão aos seus pais. Cansei de ver filho chorando em caixão de pai e mãe pedindo perdão. Já era. Já era. É bom para o seu caminhar, né? Você vai ali, você já vai começar a melhorar porque você botou para fora, mas o tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje. Aprender que nós estamos em constante movimento. Nós estamos em mudança, nós não estamos prontos. Então aprenda a reconhecer os seus erros, a pedir perdão pelos seus erros. Olha lá o que Mateus vai nos dizer, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vou ler de novo, viu? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Jesus nos chama a uma radicalidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é que você não tem que amar seu pai, sua mãe, seu filho. É que nada pode tomar o seu coração mais do que essa fome e essa sede de Deus. Nada, nada, absolutamente nada.
Paulo vai dizer isso, olha a experiência de Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja que para Paulo foi algo difícil e muitas vezes nós só fazemos o primeiro movimento de nos convertermos, mas nós não permitimos que Deus comece a mudar a nossa vida e o nosso coração. Então, aceitar esse convite de Deus é se abrir para os movimentos que Deus vai fazer na nossa vida. E a última característica que eu quero compartilhar nessa noite é que o convite de Jesus oferece uma companhia. Os versículos 38 e 39 vão dizer: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele mesmo vai explicar no 39. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Irmãos, quando nós damos um movimento na direção de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e ele começa a transformar a nossa vida e o nosso coração. Por isso é que é possível você ser um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor. Não é você, é o movimento do Espírito Santo de Deus em você. Isso é muito sério. Porque aceitar a salvação é aceitar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você sabe disso, que nós acreditamos que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E começa a gerar em nós mudanças. Fazer de nós seres humanos melhores. E quando nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós percebemos que ele também é uma pessoa, porque ele é o próprio Deus. Ele também deseja se relacionar conosco. Então preste atenção que são coisas diferentes. Eu preciso muito que você preste atenção em mim agora. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Mas esse Espírito também deseja se relacionar conosco. Por meio daquilo que nós vamos vivendo, escolhendo, por meio das práticas espirituais, nós vamos definindo se esse Espírito vai controlar a nossa vida ou não. Olha lá o que Efésios 5,18 vai nos dizer: não se embriaguem, vamos ler juntos? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Uma coisa é você receber o Espírito na sua conversão, uma outra coisa é você se encher do Espírito todos os dias da sua vida. Quando a gente vê esse verbo no original, esse deixe-se encher pelo Espírito, ele apresenta algumas coisas que eu não posso deixar de falar hoje. Primeiro, ele está no modo imperativo, ou seja, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele não disse assim, se der, se vocês tiverem tempo, se vocês não tiverem mais nada para fazer, vocês se enchem do Espírito Santo. Não, ele está de um jeito imperativo. O desejo de Deus é que você não se embriague com o Espírito Santo, mas que você se encha, não se embriague com vinho, né? Mas se encha do Espírito Santo. Segunda coisa, ele está numa forma o quê? Plural, enchei-vos. Isso não é uma prerrogativa para um ou outro, é para todo mundo da comunidade. Não é um negócio assim, esse negócio de andar cheio do Espírito Santo é coisa de pastor, do líder, da diretoria, não. Enchei-vos é uma palavra para toda a comunidade, mas ela também está na voz, esse verbo também está na voz passiva, ou seja, isso significa deixai o Espírito encher-vos. Ninguém se enche sozinho, nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo de Deus nos encha, porque às vezes também o nosso coração está duro, alienado, longe de Deus, longe da vontade de Deus. Então nós precisamos permitir que Ele faça isso em nós. Mas Ele também está no tempo presente contínuo. Não precisa decorar isso não, viu? Isso é uma coisa interessante, porque no grego você tem basicamente dois tempos verbais. Um é o auristo. O auristo é uma coisa que aconteceu e não acontece mais. O presente contínuo é uma coisa que sempre vai acontecer. O enchei-vos do Espírito Santo está nesse tempo verbal.
Então dá essa ideia de que encher-se do Espírito não é uma coisa que acontece quando você se converte, é algo que você vai fazendo todo dia. O Espírito de Deus vai renovando o nosso coração e a nossa mente. E a gente precisa pensar, como é que a gente faz isso, irmãos? A gente se enche do Espírito Santo, por meio da leitura da Bíblia e da oração, por meio da comunhão. Priorize, meus irmãos, estarmos juntos, priorize andar com gente cheia do Espírito Santo, e cerque-se dessas pessoas. E eu queria concluir nessa noite te perguntando, eu queria que você fosse muito sincero para você mesmo, será que você tem fome e sede da presença de Deus? Ou você só aceitou esse convite de Jesus uma única vez, foi o dia que você levantou a mão na igreja e depois você não quis saber mais? Você virou religioso, você aprendeu a vir na igreja todo domingo. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é um convite à admiração, mas é um convite para que a gente experimente. Venha a mim e beba, experimente da minha presença, experimente do meu Espírito, porque do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Essa tristeza que está no seu coração, o Espírito Santo de Deus pode renovar. Para de buscar, meus irmãos, em outras coisas, o que só Deus pode te dar. Eu estou falando é para crente também. A gente esquece de ter fome e sede de Deus. E para a gente caminhar em 2020, a direção que eu quero dar para a igreja como pastor da comunidade é tudo começa com Deus. É onde tudo começa. Se a gente ter fome e sede de Deus, irmãos, o Palmeiras fica pequeno. Se a gente levar Deus a sério, a gente vai vencer tudo que a gente tiver que vencer. E o meu desafio para você hoje é que você permita que esse rio de Deus flua no seu coração. Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma música antiga, eu ainda era criança, chamada Águas Purificadoras. Lembra dessa? Do Diante do Trono. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Águas que correm, que limpam, e onde esse rio passar, tudo vai transformar. Eu queria fazer um desafio para você sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar juntos. Pastor, por que de vez em quando vocês mexem com isso de chamar a gente na frente? É porque é importante a gente se posicionar. É importante a gente dizer, inclusive ao mundo espiritual, eu estou nessa. Esse ano, eu quero ter fome e sede de Deus. 2019 foi arrastado, foi ruim. Mas esse ano eu estou tomando uma decisão de que eu vou fazer diferente. Se você quer fazer isso, eu queria que você saísse do seu lugar e orasse. Eu sou o primeiro que está aqui, viu? Eu quero esse ano ter mais fome e sede da presença de Deus. Eu quero. Se você quiser se posicionar de verdade, eu queria que você saísse do seu lugar e nós vamos orar juntos, pedindo que o rio de Deus flua no nosso coração, flua na nossa mente. Vem mais um pouquinho para frente, para todo mundo ficar aqui bem juntinho. Eu quero, pastor, que 2020 seja diferente. Se posicione, em nome de Jesus. Eu vou ajoelhar representando a IBCP. Você não precisa ajoelhar, mas eu queria que você ajoelhasse o seu coração, você se rendesse nessa noite, que a gente começasse os nossos sonhos para 2020 dizendo: Senhor, se o Senhor não for com a gente, não faz sentido. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Essa é a nossa oração, Senhor, dessa noite, como igreja do Senhor. Nós pedimos que o Senhor gere em nosso coração fome e sede da Tua presença. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo em nosso coração. Porque o nosso coração é mau, nós não queremos nos dobrar diante do Senhor. Nós não queremos muitas vezes, Senhor, tirar tempo da nossa agenda para isso, mas nessa noite nós estamos tomando uma decisão e nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude. Que a IBCP, Senhor, seja uma igreja faminta. Que
nada, Senhor, absolutamente nada, seja mais importante para nós do que a vontade do Senhor. Não nos permita, Senhor, nos perdermos em construção, em ministérios, em tantas outras coisas, e nos esquecermos do dono da igreja. Senhor, que os meus irmãos comecem ainda hoje um tempo novo com o Senhor. Que ao eles lerem, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito os visite, os ajude a entender. E que o coração deles, Senhor, e delas tenham fome, sede da Tua presença. Que o Espírito, Senhor, que é esse rio, flua no nosso coração, nos cure nessa noite. Que o Espírito do Senhor flua em nós, através de nós, para o louvor do Teu nome, Senhor. Que essa semana, Senhor, a gente consiga tirar tempo a sós com o Senhor. A gente acorde mais cedo, levante mais tarde, faça na hora do almoço, enfim, Senhor, nos incomode para isso. Coloca fome e sede no nosso coração. Levanta homens, Senhor, que assumem a liderança espiritual de sua casa. Pais e mães que ensinem o evangelho aos seus filhos. Filhos que se voltem os seus corações aos seus pais. Que o Espírito do Senhor traga transformação e movimento em nossa vida, Senhor. E nos perdoa, porque muitas vezes nós saciamos a nossa fome e a nossa sede em outras coisas, e nós continuamos com fome e com sede. Nós confessamos, Senhor, os nossos pecados, diante desses momentos em que buscamos em outras coisas, o que só o Senhor podia nos dar. E que esse 2020, Senhor, seja um ano de muita fome, muita sede da presença do Senhor na IBCP. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, e pedimos a graça e a misericórdia do Senhor. Faz de nós, Senhor, essa igreja que alegra o coração do Senhor, e nos perdoa por nossas imperfeições. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Dá um abraço quem está do seu lado. Deseja a ele uma boa semana. Que seja uma semana de muita fome, muita sede. Em nome de Jesus.